Boa tarde a todos. Nosso próximo palestrante é o professor Luciano Irineu do IMPA. Ele possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo ITA, mestrado em Economia e Matemática pelo IMPA e doutorado em Matemática pelo IMPA. Foi professor do Departamento de Economics da University of Illinois, da Kellogg School of Management na Northwestern University e agora é professor no IMPA e na Universidade de Iowa. Sua área de pesquisa é teoria econômica, especialmente desenho de mercado e decisão sobre incerteza. Luciano, é muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse evento que vocês estão organizando e falar um pouquinho de as coisas que eu pesquiso e gosto de fazer. No fundo, você não se torna um pesquisador se não gostar de fazer pesquisa. Eu preparei uma apresentaçãozinha rápida. Eu acho que eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Deixa eu ver se vai. Ups. Bom, estão vendo aí a apresentação? Certo? Dá para ver. Sim. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do tema, do título, né? Que eu fiz uma brincadeira com o título, mas que tem uma razão de ser, né? Como o Luiz falou, meu doutorado foi pelo IMPA, né? Apesar de, infelizmente, eu não ter conseguido, na época, conseguir nenhum emprego no Brasil como pesquisador. Eu até tentei. Eu queria ficar no Brasil, mas na ocasião eu não consegui emprego. E aí, primeiro eu fiquei 2 anos como professor visitante na Universidade de Carlos III de Madrid, e aí depois fui para os Estados Unidos. E aí consegui fazer uma carreira acadêmica nos Estados Unidos, mesmo tendo doutorado no Brasil, né? Mas é uma coisa interessante, porque no IMPA a gente fala... se você entrar lá e se você quiser, eu quero estudar economia no IMPA, né? E aí você vai ver, o título eles colocam assim, é um mestrado em economia e matemática. E assim, o meu doutorado também, apesar de o título formal ser um doutorado em matemática, é um doutorado, no fundo, na mesma área, economia e matemática. E aí você pode se perguntar, o que é isso, né? O que é economia matemática? E o título, no título eu que já responder essa pergunta, né? Quando você fala em economia matemática, é uma coisa que é usualmente um termo usado no Brasil, mas e foi no passado muito usado na academia, em economia, mas hoje eu acho que caiu um pouco em desuso e, ao invés de falar economia matemática, simplesmente se fala teoria econômica. E aí vale a pena entender por quê, né, o porquê disso. A economia é uma ciência, né, ou pelo menos pretende ser. Existem algumas pessoas que falam que economistas têm a inveja da física, né, dos físicos, de tentar fazer a coisa que eles pesquisam, né, a sua matéria de pesquisa, ou inclusive seus conhecimentos, organizá-los de uma forma tão boa quanto física. No fundo, a física, sem nenhuma dúvida, é a ciência com maior sucesso entre todas as ciências, né? Eu diria até que é o paradigma de ciência para todas as outras ciências, né? Pelo seu sucesso. E aí é natural que a gente acabe se espelhando nessa ciência. Mas eu falo isso porque, na verdade, existe controvérsia, né, em relação até a isso, se a economia é uma ciência mesmo ou não, né? Eu, particularmente, acredito que sim, embora, se você colocar dentro de restrições ou dentro de uma definição restrita, você não vai... Por exemplo, uma concepção de Popper, por exemplo, de que você tem teorias e que elas são falsificadas com evidência e você descarta a teoria.
Na verdade, isso é até uma visão um pouco ingênua, até de ciências em geral, e inclusive de física. E certamente não é verdade em economia, né? Em economia, a gente está cansado de ver refutações das nossas teorias. Na verdade, é muito difícil você encontrar alguma teoria de economia que funcione. Na verdade, uma vez eu estava conversando com um pesquisador americano, acho que ele estava na Universidade de Ohio, e ele me falou o seguinte: ele fazia experimentos econômicos, né? Nos últimos anos ficou em voga essa coisa de fazer experimentos econômicos, experimentos em economia. E ele falou o seguinte: a coisa mais fácil do mundo é fazer um experimento para que a teoria não funcione. Na verdade, o bom experimentador, ele tem que fazer o experimento de tal forma que tenha alguma chance de explicar o que a teoria funciona em alguma coisa, né? Então, a gente tem, digamos assim, uma aspiração de ser ciência, mas os nossos resultados ainda são deixam muito a desejar, né, como ciência, principalmente dentro dessa perspectiva de previsão, né? Existe uma piada, né, recorrente de que na verdade, é uma piada entre os economistas, né? Os economistas erraram a previsão das últimas 10, não, das últimas 9 crises, erraram 10. Você erra mais do que o possível, né? E, na verdade, uma das coisas assim... obviamente, a gente tem aquele dito também que uma das coisas mais difíceis é fazer previsões, né? Especialmente sobre o futuro, né? Às vezes você consegue fazer previsões sobre o passado, né? Elas funcionam melhor. Mas sobre o futuro, especialmente sobre o futuro econômico, é algo extremamente difícil. E a economia ela tem pouco sucesso, digamos assim, para apresentar nesse campo. Mesmo assim, quer dizer, sendo um pouco mais flexível na definição, eu acho que, inclusive, a postura dos pesquisadores, o que a gente quer fazer como economista, como pesquisador de economia, é basicamente um esforço científico, né? O grande problema é que nós estamos lidando com um fenômeno que é extremamente difícil de entender e de modelar, né? Às vezes eu faço o comentário assim, com o pessoal de física para dizer exatamente que a física é muito mais fácil, porque você pode pegar as suas partículas, botar lá no laboratório, no acelerômetro, enfim, você controla tudo, né? E a gente não consegue controlar as pessoas, né? Surpreendentemente ou não, eu não sei se surpreende vocês, mas é extremamente difícil colocar aspectos relevantes, né, de economia dentro de condições perfeitas, né? Bom, e se a gente tem uma dificuldade muito grande, e principalmente se você pensa assim, em efeitos macroeconômicos, né, coisas que mexem com todo um país ou com toda uma sociedade, que são alguns dos aspectos mais importantes em economia, você não tem o luxo de fazer experimentos em situações controladas como a física tem. E isso nos coloca a economia numa desvantagem muito grande. Por outro lado, e aí é que eu volto a esse título, me parece que eu estou fazendo uma digressão, mas na verdade é para explicar exatamente o que eu coloquei aí. Em economia, principalmente em teoria econômica, que é exatamente a parte dentro da ciência, né? Você obviamente tem uma parte experimental, tem uma parte que lida mais com dados, né, econometria, mas tem uma parte que fundamenta, né, os conhecimentos e organiza os conhecimentos econômicos, que é a teoria econômica. E eu posso dizer assim, com tranquilidade, que a minha visão, essa parte de teoria econômica, do ponto de vista de sofisticação matemática, ela não deixa a desejar para a física, né? Quando os físicos param para completar, obviamente os objetos matemáticos e as técnicas matemáticas são distintas, mas existe muita sofisticação.
E essa sofisticação, né, acaba levando muita matemática, né? Você, para entender uma teoria econômica, você precisa usar matemática. E uma matemática sofisticada, uma matemática especial, né? Mais sofisticada. Mas, no fundo, e aí explicando de fato esse título, quando você fala economia matemática, na verdade, usar matemática para estudar economia, basicamente você está fazendo teoria econômica e não tem como você fazer teoria econômica no mundo moderno, né, sem usar matemática. Isso na verdade, eu diria que talvez, pelo menos nos Estados Unidos, é uma afirmação incontroversa isso. Hoje, né? Mas tem que ser assim, se você voltar alguns anos atrás, por exemplo, se você for para a escola austríaca de economia, o von Mises, por exemplo, dizia que ele se opunha fortemente ao uso de matemática em economia, dizer que era impossível e inútil, né? E acabou, e assim, toda a economia foi caminhando no sentido de usar cada vez mais matemática. Existe uma outra controvérsia que é exatamente quão relevante é o aspecto teórico de economia, né? Alguns pesquisadores em economia vão ao extremo de dizer assim, olha, nossas teorias não servem para nada, o que a gente tem que fazer é simplesmente observar números e tudo. E, na verdade, assim, eu acho que a forma mais equilibrada é você pegar um meio termo, dizer, bom, a gente precisa, obviamente, olhar os dados, mas a gente precisa que esses dados sejam organizados dentro de um ponto de vista teórico. Porque se você não os organizar, você acaba olhando para esses dados e fazendo conclusões, tirando conclusões que não são verdadeiras, ou que não se mantêm, né, com novos dados. Pois bem, então, o que eu vou falar é um pouquinho ilustrar um pouco de alguns conceitos de economia matemática, que são simplesmente essa parte de teoria econômica, né? A economia, quando você entra num doutorado em economia, usualmente você vai estudar três partes, né? Uma é microeconomia, econometria e macroeconomia. Essa teoria econômica, ela na verdade, assim, quando você fala em econometria, que você mexer com os dados, é um pouco está fora, né, dessa teoria econômica, mas teoria econômica ela serve de base fortemente para microeconomia e um pouco menos com um pouco menos de relevância, mas também de forma central para a macroeconomia, né? Então, essas três partes aqui, a teoria econômica se liga diretamente à microeconomia, que é o comportamento de agentes de forma individual ou de uma forma restrita, e a macroeconomia que vê o comportamento de países ou sociedades de uma forma agregada, né? Então, eu acho que assim, eu não vou falar, obviamente, não vou tocar na parte de econometria, embora eu já tenha dado cursos de econometria, mas não é a minha especialidade. E a gente vai falar um pouquinho mais de teoria econômica. E eu vou tentar só falar, porque eu acho que talvez nessa introdução também tenha colocado para vocês uma questão importante, que talvez deveria, pelo menos, ficar para vocês, se você não conhece nada de economia, né, como uma pergunta: será que é mesmo possível você colocar economia ou comportamento econômico de agentes, de pessoas como você, dentro de uma abordagem matemática? Se você pensar um pouco, às vezes eu converso com amigos, administradores, né, pessoas que profissionais em geral, que não são pesquisadores em nenhuma área, e quando se menciona o que eu faço, não? Mas assim, mas você pode matematizar o comportamento das pessoas? E é difícil de entender isso, e de fato é muito difícil de acreditar que a gente faça isso, mas eu vou tentar dar algumas indicações de como
essa matemática ela serve como ferramenta para a gente descrever fenômenos econômicos. Na verdade, isso talvez seja mais uma ilustração de uma observação do Einstein, né, que é uma coisa surpreendente de como parece incrível que a gente consiga entender o mundo através da matemática, né? A matemática é uma linguagem do universo, alcançando inclusive fenômenos humanos. E eu acho que é exatamente isso que ocorre. Bom, eu vou começar então falando com alguns conceitos básicos, discutindo com vocês alguns desses conceitos, ilustrando, fazendo um pouquinho de conexão e tentando dar uma ideia sem entrar. Não tem absolutamente nenhuma matemática aqui nesses slides, é só conversa mesmo. E eu entendi que era um pouco esse que o foco da apresentação que vocês queriam. Mas eu vou tentar dar uma ilustração de como é que a gente chega lá, né? Em transformar comportamento em matemática e usar a matemática para estudá-los, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, né? Na verdade, o ponto... Onde é que você começa, né? Onde é que começa a economia, né? Como é que começa a economia? Qual é o ponto fundamental qual é o ponto fundamental da ciência e economia, da teoria econômica? E eu costumo começar meus cursos... Durante muitos anos eu dei curso de MBA para alunos de MBA, né? Geralmente profissionais, executive MBA também, são caras que estão trabalhando ou pessoas mais ou menos jovens que estão fazendo seu MBA depois de ter passado 2, 3 anos de experiência. E eu faço essa pergunta, né? O que você acha que é o ponto fundamental de economia? Onde é que a economia começa? E aí eu escuto as perguntas, né? Eu faria isso aqui também, mas eu acho que a live não é muito apropriada para isso, né? Mas a gente poderia fazer uma coisa assim. Não sei se vocês têm chat aí, mas inclusive fica talvez no chat. Eu não estou vendo aqui chat porque eu estou também sharing my screen, né? Ou compartilhando minha tela. Mas depois vocês podem me falar. Eu coloquei aqui algumas das respostas que eu costumo receber quando eu faço essa pergunta, né? As pessoas falam assim: a economia começa com supply and demand, né? Oferta e procura. Essa é uma das respostas mais comuns, né? Depois eles falam assim: a economia começa com a moeda, né? Você tem que ter dinheiro, né? E aí, a partir do dinheiro é que tudo se faz. Ou então você diz, não, tem um governo e o governo organiza as coisas e isso relaciona a economia. Na verdade, isso é uma coisa interessante, quando você fala assim, aqui nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos em geral, essa palavra governo não vem muito frequentemente, mas eu me recordo que quando eu comecei meu mestrado, numa das primeiras aulas, e o professor estava, na verdade, do segundo curso, né? O primeiro curso era muito básico, mas no segundo curso, o professor disse, não, agora a gente vai descrever uma economia, né? E ele foi descrevendo a economia, os consumidores, os produtores, aí uma das coisas que me veio assim, imediatamente foi o governo não está nessa economia. E eu me lembro disso, assim, às vezes olhando para trás e vendo como eu pensava, né, e como depois, ainda aprendendo economia, né? Como o Luiz falou, eu fiz um curso de engenharia, né, no ITA. A gente teve um semestre de economia, mas você não pode dizer que, de fato, você aprende economia. Na verdade, tinha que ser uma coisa de juntar tudo, microeconomia, macroeconomia e contas do governo, aquela coisa, e você acaba não sabendo bem exatamente o que é o que, né? Mas eu me recordo que no mestrado eu fiz essa pergunta, né? Você pode ter um modelo econômico sem ter o governo? E curiosamente não é uma resposta que me vem muito frequentemente nos Estados Unidos, no MBA, mas é uma resposta que a gente escuta bastante no Brasil.
De fato, tem uma coisa interessante que os modelos básicos de economia nem tocam, né, no governo, pelo menos nos modelos básicos, né? Depois você introduz governo para uma série de papéis que ele tem, né? Mas o estudo da economia básica ele começa com, quer dizer, ele envolve, né, os primeiros modelos que você estuda envolve consumidores e produtores. Mas não é onde começa a economia. Algumas vezes se fala em escassez, né? E aí que essa é uma resposta, talvez, de certa forma, um pouco mais próxima do que eu considero, pelo menos, a resposta correta. E talvez, assim, essa é bastante interessante, embora ela não diga, ela diz, eu acho que ela sugere a razão pela qual você tem que, ou você fica diante de um problema econômico. Mas é tão básico isso que você não começa com ele. Você não faz análise nenhuma em termos de escassez. Você simplesmente, bom, ela está lá e ela vai aparecer de uma forma muito sutil, mas a gente não, de fato, não começa estudando isso, né? A escassez ninguém estuda. Você simplesmente, eu vou analisar, na verdade, de forma explícita, ela não aparece em momento algum. E aí você pergunta assim, bom, mas o que é então? Né? Eu não sei se o pessoal já teve oportunidade de escrever os seus chutes, né? Tiveram alguns chutes. A Ana Lúcia disse que acha que são políticas públicas, Uhum. e o Paulo de Tarso diz que a economia começa com a necessidade de serviços e objetos. Desculpa? Com o quê? Começa pela necessidade de serviços e objetos. Uhum. Uma coisa que, às vezes, eu poderia ter colocado aqui bens, né? Às vezes as pessoas colocam assim, com bens. A resposta políticas públicas, ela, de fato, ela se relaciona com essa aí do governo, né? Talvez uma forma diferente de falar isso. Bom, mas só essas, nenhuma mais? Eu vou colocar, então, qual é que eu considero aqui a minha resposta. E quando eu coloco isso assim, às vezes raramente, às vezes eu consigo um ou outro aluno dar essa resposta. Às vezes, sim, às vezes quando você começa assim, a falar um atrás, você vai falando, depois de 30 respostas, aí sai essa, o que eu considero como sendo o ponto principal. E é o ponto principal, na verdade, eu considero porque quando você começa a estudar economia, esse é o primeiro tópico que vem, né? No primeiro semestre de doutorado, você vai começar com microeconomia, né? Geralmente, nos cursos todos de doutorado que eu conheço, pelo menos, tem esse curso de microeconomia no início, e o primeiro tópico do curso de microeconomia é exatamente esse aqui, que eu considero o começo de economia, que é simplesmente decisões. A economia ela é baseada na tomada de decisões dos agentes. E a gente começa a entender ou fazer um estudo do comportamento econômico das pessoas observando as decisões que elas tomam. E começando a introduzir ferramentas matemáticas para entender tais decisões. E aí você fala assim, bom, tudo bem, mas por que decisão é tão importante? Decisão, na verdade, é uma coisa fundamental. E, assim, quando você está falando para executivos, né, pessoas que vão liderar uma companhia, à medida que as pessoas vão subindo na hierarquia de uma companhia, elas vão fazendo menos e menos trabalhos diretos, né? Por exemplo, precisa fazer um relatório, precisa fazer um estudo, precisa fazer uma projeção, precisa preparar sei lá, projetar uma planta. Quando você está nos níveis iniciais da carreira, as pessoas geralmente fazem essas coisas, né? À medida que você vai galgando etapas ou degraus na organização, você vai coordenando mais e mais pessoas, vai dizendo e vai orientando o que elas têm que fazer. E uma grande parte do seu trabalho, além de orientar realmente, é tomar decisões, né?
Eu vou fazer um investimento ou não? Em determinado. Vou abrir uma planta, vamos entrar num determinado país ou não? Vamos desinvestir ou não? Vamos adquirir uma companhia, vamos fundir uma companhia com a concorrente. Todas essas são decisões, né? Geralmente decisões sobre incerteza. Eu não poderia falar assim, na verdade, o tópico de incertezas é um tópico assim, extremamente amplo e fascinante, e ele torna esse esforço de fazer decisões extremamente difícil. Mas antes da gente falar em decisões, vamos começar com uma coisa básica, simplesinha, para tentar entender como é que a gente faz essa abordagem de decisões. Como eu falei antes, né, pode parecer uma coisa, um objetivo inalcançável, né? Como é que você vai colocar matemática nas decisões das pessoas, irmão? E as decisões aqui podem ser literalmente qualquer uma, né? Se você vai pegar um namorado A ou um namorado B, ou namorada A, namorada B. Se você vai fazer uma faculdade de medicina ou uma faculdade de física, né? E aí você fica assim, poxa, mas isso aqui é muito amplo, né? Se eu vou comprar um carro, sei lá, um HB20 ou vou comprar um Fox, enfim. Se eu vou viajar ou vou guardar meu dinheiro, né? Vou gastar mais no casamento ou vou gastar mais na lua de mel, né? E aí você pensa, poxa, mas isso é muito amplo. Como é que você vai colocar matemática em coisas assim tão amplas e tão imprevisíveis, né, da forma como as pessoas fazem escolhas? E aí a gente vê como é que vai começar essa abordagem. A primeira coisa que a gente precisa entender ou compreender é uma forma como é que a postura que a gente vai ter em relação a abordar o fenômeno, né, das escolhas, das decisões das pessoas. Geralmente, quando, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco sobre teoria de jogos, né? Acho que eu tenho que falar um pouquinho mais rápido para dar tempo de cobrir um pouquinho. Se a gente fala em teoria de jogos, por exemplo, quando a gente fala em teoria de jogos, as pessoas, como é que eu jogo? Eu quero aprender teoria de jogos para dizer como é que eu jogo. Como é que eu jogo é meio que o que a gente chama de normativo, né? A norma, faça isso, faça aquilo, e aí você vai ganhar um jogo. E não é isso que a gente estuda em teoria de jogos. Na verdade, a coisa muito mais comum em teoria de jogos é exatamente de tentar descrever o que acontece no jogo, né? Você tem uma postura mais descritiva, que é uma postura realmente de cientista, né? Você olha assim, as pessoas vão jogar, por exemplo, um jogo aqui que tem muitos artigos publicados em como jogadores fazem cobrança de pênalti, né? E aí você pode jogar para a direita ou jogar para a esquerda. Vamos simplificar, né? Só se jogar para a esquerda ou para a direita. E aí uma predição meio básica de teoria de jogos é que você deveria fazer 50%, né? Cada um. Você faz um mix. Por quê? Porque você não quer que o goleiro adivinhe para que lado você está fazendo, né? Mas ele não está dizendo para você jogar para a esquerda ou para a direita, né? De certa forma, tem um aspecto de dizer que você tem que fazer essa mistura, né? Randomizar as suas escolhas. Mas isso é uma previsão de como as pessoas vão fazer vão jogar o jogo. E aí essa é uma abordagem descritiva, né? Quer dizer, no caso aqui que eu falei de teoria de jogos, de como dar os lances, ele tem um pouco mais de descrição, porque você pode começar simplesmente com a descrição, mas aí vai um pouco mais além, que aí você tem um equilíbrio de Nash, aí você prova que aquilo é um equilíbrio de Nash e tem uma justificativa, digamos assim, mais teórica. Mas o ponto de partida é você observar o que as pessoas fazem e tentar codificar, né? Ou armazenar essa informação. Então, por exemplo, se você cria um contexto, né, de pessoas escolhendo carros, né, ou escolhendo apartamentos para alugar.
né? Isso é um contexto. E aí você começa para várias pessoas distintas, formar um banco de dados das escolhas que elas são feitas, né? Que são feitas. E aí, obviamente, elas vão levar em conta quais são as opções que são dadas às pessoas em cada momento de escolha, né? Isso aí geralmente está ligado com o orçamento que as pessoas têm para fazer as escolhas, ou seja, o conjunto de opções que elas têm disponíveis. Aí você, digamos, aí você tem um banco de dados. E aí, e agora? O próximo passo é dizer o seguinte: eu tenho que verificar se as escolhas que estão nesse banco de dados elas satisfazem propriedades razoáveis, né? Aí você me pergunta assim, eu não vou descrever matematicamente o que são essas propriedades razoáveis, mas eu vou, pelo menos uma delas que é fácil de entender, é a seguinte: suponha que você esteja num contexto de escolher frutas, né, para comer, tá certo? Num café da manhã, né? Você vai num hotel e tem lá uma mesa com várias frutas para você escolher. Esse é um hotel vegano, só tem fruta. E aí o hotel oferece coisas, por exemplo, ele pode oferecer pares, né, pares de frutas, né? Aí se tem lá pera e uma maçã, a pessoa pega uma pera, né? Aí depois, no outro dia, se eu ofereço uma maçã e uma laranja, ela pega a maçã. Aí depois eu ofereço uma laranja e uma pera. Bom, se ela preferiu a pera à maçã e depois a maçã à laranja, então eu suponho que ela vai preferir a pera à laranja, né? Ela gosta mais da pera do que da maçã, e da maçã mais do que da laranja, então mais ou menos ela não gosta de laranja, né? E aí eu faço laranja e pera, e aí você, bom, mas isso aqui já falha ou vai contra uma propriedade básica, que é a da transitividade. Se pera é melhor que maçã e maçã é melhor que laranja, então a pera é melhor que a laranja. Aí você pode bom, mas pode ser que no terceiro dia eu já esteja enjoado de pera e maçã e eu quero laranja agora, eu quero colocar vitamina C. Bom, tudo bem. No mundo real, é por isso que no mundo real fazer teoria com essas coisas, fazer ciência com esse tipo de escolha é algo realmente difícil, porque tem uma série de elementos envolvendo ou entrando aqui nesse objeto. Mas você pode dizer o seguinte: pelo menos eu estou querendo saber qual é o objeto melhor que o outro. Eu posso dizer, pode ser que em alguns dias você escolha a laranja, mas vamos fazer aqui, eu tenho um banco de dados de 1 milhão de escolhas, né? Pode ser não só você. E aí, geralmente, a pera é melhor que a maçã é melhor que a laranja é melhor e a pera, obviamente, vai ser melhor que a laranja. E aí, essas coisas vão ser consistentes com alguns erros estocásticos. Quer dizer, uma sofisticação no modelo levaria em conta isso também. Mas no modelo básico, você simplesmente pede essa propriedade da transitividade. E mais uma outra que é bem básica, eu não vou mencionar agora. Desculpe. E aí, como é que você faz? Se você começa... Bom, eu comecei com banco de dados. Aí você começa agora a colocar uma coisa um pouquinho mais, uma estrutura, um objeto matemático que é um pouquinho mais, digamos assim, abstrato. Na verdade, é uma abstração da ordem natural dos números reais, né? Então, por exemplo, 3 é maior que 1, né? Escrevendo 3 é maior que 1. E isso significa que se você quiser, se eu te dizer assim, peço, escolha um número, e eu quero que você escolha o maior número, porque esse aqui é um dinheiro que você vai receber. Esse número que você escolher é o quanto você vai receber. Obviamente, você vai escolher o número maior. E aí, essa ordem natural dos números, você pode, talvez algumas pessoas já tenham visto isso em termos matemáticos, obviamente não estou entrando no aspecto formal, mas você pode descrever, né, ou formalizar um objeto matemático chamado de ordem, que é definido para todo conjunto e para conjuntos em geral. E aí, no exemplo anterior que eu estava fazendo, da pera, da maçã, desculpe, pera, maçã e laranja, tem um errinho aí na escrita. O que eu quero dizer é que a pera
é melhor que a maçã e a maçã é melhor que a laranja. E aí você constrói uma ordem dentro das escolhas. Isso aí, bom, aí já tem um conjunto de objetos, conjunto mesmo, não estou colocando aqui a formalização, mas no caso um conjunto com pera, maçã e laranja. Eu tenho uma ordem que um objeto matemático, para quem está curioso sobre isso, uma ordem é simplesmente o subconjunto do produto cartesiano do conjunto de escolhas, satisfazendo algumas propriedades que que eu vou chamar de razoáveis, né? Uma delas é a transitividade. E aí você tem um resultado que é surpreendente. Se você, assim, de certa forma é surpreendente, pode ser que você ache que não é, mas eu diria que quando você entende o que está por trás, não é tão surpreendente assim. Mas à primeira vista, e para um leigo, é bastante surpreendente. Se você é simplesmente razoável, de uma forma muito geral, então as suas escolhas funcionam como se você maximizasse uma função de utilidade. Aí, como? Como assim? Eu não estou maximizando função de utilidade nenhuma. Né? Eu não estou olhando assim, esse objeto tem uma utilidade maior para mim do que a outra. Eu não faço a escolha dessa forma. Mas eu provo, isso é um resultado matemático, que com essas hipóteses aí, razoáveis que não estou explicando o que são, você faz escolhas como se você tivesse maximizando a função de utilidade. E aí, isso abre um campo maravilhoso para nós, né? Quando nós fazemos a teoria. Porque é o seguinte, agora eu tenho uma função, e aí função, eu estou dentro de matemática, eu posso otimizar funções, eu posso buscar o máximo de uma função dentro de um conjunto de escolhas. E aí, para quem já estudou um pouco de cálculo, sabe que você tem uma quantidade enorme de ferramentas matemáticas que você pode usar para buscar essa maximização de funções. E aí você vai por aí. Quer dizer, na verdade, eu estou de forma assim, muito, não diria superficial, mas em pontos assim, muito pouco detalhados, descrevendo como é que você sai de observar as escolhas de fato que as pessoas fazem para um objeto matemático, que é uma função. Né? E passando por uma ordem, né? Passando primeiro por uma descrição de um conjunto de escolhas num banco de dados, depois passando para uma ordem e finalmente chegando a uma função de utilidade. E aí, quando você constrói isso aí, na verdade, isso aqui essa construção aqui é a primeira parte do seu curso de microeconomia. Você chega, depois disso, a definir o que é demanda. Né? E a demanda, quando você começa a falar assim, ó, quando um consumidor vir preços e tem acesso a um orçamento máximo que ele pode gastar, isso vai definir um conjunto de escolhas. Né? Esse conjunto de escolhas vai, inclusive, representar a escassez que ele está vendo entre os bens. Né? Quer dizer, os bens são escassos porque ele não pode usufruí-los à vontade. Né? Ele tem uma limitação no que ele pode comprar, que é definido pelo seu orçamento e pelos preços dos bens. E dado o orçamento e os preços, e dadas as preferências, né, que são individuais de cada pessoa, quer dizer, quando você coloca uma função de utilidade, você, obviamente, vai chegar a uma descrição que vale apenas para as escolhas individuais. E aí você vai também, a partir daí, né, com preços e orçamento, chegar a uma demanda. Quanta pessoa vai querer comprar de cada bem, dado determinados preços. E aí a segunda parte, obviamente, é definir uma coisa parecida com a oferta. Né? E na oferta, para isso aí, em vez de você vê o comportamento das empresas, e as empresas estão maximizando lucro, ao invés de maximizarem utilidade, né? Mas também é uma maximização de uma função. E aí você vê com uma forma um pouco mais clara, porque já tem números aí, né? Porque é lucro, né? Dinheiro, né? Dinheiro é expresso em números. Mas você define essa oferta e demanda, e aí quando uma encontra a outra, você tem um conceito de equilíbrio, né? Oferta e demanda. E aí daí vem os preços, né? Quer dizer, os preços são definidos em equilíbrio,
e se formam de uma maneira natural pelo comportamento das pessoas, né? E isso aqui é uma ideia bastante bonita, né, de como preços são definidos dessa forma através de demanda e oferta, e explica uma série de coisas assim muito interessantes, que foram de fato puzzles, né? Foram, como se diz, quebra-cabeças para vários economistas que não conseguiam entender, por exemplo, como é que um diamante que não tem valor intrínseco nenhum, né, a não ser para aparecer e tudo, poderia valer melhor que a água, né, que é algo essencial para a vida. E aí tem uma teoria marginalista, que na verdade é o valor da unidade marginal da água, que é muito baixo, em relação ao valor da unidade marginal do diamante. Embora no diamante em particular, isso é uma coisa interessante, que a demanda pelo diamante também foi algo induzido com muita propaganda. Mas enfim, mas aí você tem uma teoria de formação de preços e de como os preços mudam. E aí quando você chega aí, esse aí passa a ser na verdade, essa é uma parte muito interessante de economia, de como os preços se relacionam e como eles afetam o comportamento dos agentes, né? Tanto os consumidores como os produtores, e fica realmente algo fascinante, né? Preços são números, né? Você representa, na verdade, o preço de vários produtos como um vetor, né? Que para cada entrada do vetor o preço de um produto diferente. A demanda, né? O que você compra também é uma cesta de produtos, e aí também é um vetor, uma quantidade de produtos comprados para cada um dos produtos da economia que você compra. E aí, com base nisso, quer dizer, na verdade, aqui você pode pensar, se você está olhando só um bem, você pensa em equilíbrio parcial, né, que é se você está olhando só um mercado, mas você pode colocar isso de uma forma geral, né, com vários mercados ao mesmo tempo, e os preços são determinados em conjunto, né? E você vê como um preço é afetado por todos os outros, né? Mas para dar um exemplo rápido, né? Às vezes você, por exemplo, você está numa nova cidade, digamos, você entrou para um doutorado e está decidindo onde é que você vai ter sua casa, e se você vai comprar uma bicicleta, se vai comprar um carro ou se vai andar, né? Bom, aí você vê assim, você vai ter que ter o preço do aluguel, né? O preço da bicicleta, o preço do carro, o preço do Uber ou do táxi ou do ônibus. E esses preços relativos todos, né, eles vão ter que se acomodar conjuntamente para chegar a uma situação em que todo mundo vai pegar um apartamento, um lugar para morar. Alguns vão ficar morando mais longe, porque eles não se importam em pegar um ônibus, ou tem dinheiro para comprar um carro e pagar o estacionamento. Mas aí você observa, e aí se você se você quiser ter um preço, começa o preço dos apartamentos muito próximos, né, da onde você vai estudar, eles começam a aumentar, as pessoas vão mudar para regiões mais afastadas, e aí vão ter que comprar carros. A demanda por carros vai aumentar, então o preço por carros pode aumentar também. Então, e aí você vai assim, o preço do carro, o preço do deslocamento do Uber, o preço da bicicleta, o preço dos apartamentos, todos eles são definidos conjuntamente, no equilíbrio geral, porque uns afetam os outros. E essa é uma ideia extremamente bonita em economia. Bom, aí tem alguns outros aspectos. Eu já falei um pouco já estou gastando mais tempo. Eu já falei um pouco de teoria de jogos. Deixa eu só comentar rapidamente outros aspectos. Como eu disse, assim, uma das coisas principais da teoria de jogos é descrever o comportamento,
né, das pessoas, e aí, dadas as regras do jogo, como é que elas se comportam, e a ferramenta principal para fazer isso é o equilíbrio de Nash, né, que é uma forma de equilíbrio, mas é particularmente importante para jogos. Nash foi um matemático assim, extremamente brilhante também, e definiu esse conceito, e uma das coisas fundamentais desse conceito de equilíbrio de Nash é que ele conseguiu ir muito à frente de outros matemáticos brilhantes, como von Neumann. Von Neumann talvez é um dos matemáticos mais brilhantes do século XX, né? Mas o von Neumann, ele via muito situações de conflito, né? Às vezes, quando a gente pensa em jogos, a gente pensa em jogo Fla-Flu, né? Se o Flamengo ganhar, o Fluminense perde, né? É um ganhando em cima do outro. E não é assim em economia, né? Em economia, a gente faz trocas que são mutuamente benéficas, né? Para consumidores e produtores. Quando eles entram numa transação, geralmente os dois estão melhores. E uma das grandes sacadas do Nash foi exatamente permitir ou ver jogos com essa possibilidade de que você tenha não um aspecto destrutivo, como são nesses jogos do Fla-Flu, não? Mas que eles possam ter jogos de ganhos mútuos, né? E aí abriu um leque enorme de aplicações, inclusive fora de economia, né? Eu diria, inclusive, que a teoria de jogos é a base assim, de vários estudos um pouco mais matematizados de ciências sociais. E aí tem um aspecto assim, um particular, um jogo em particular que é interessante, é o de leilões, e eu queria só ilustrar, dentro de teoria de leilões, que é uma subparte de teoria de jogos, é uma parte de teoria de jogos, como um exemplo que nos permite entender como você pode ter algumas previsões que inicialmente não são muito claras. Por exemplo, você pega assim, leilões com regras distintas, né? A regra do leilão de primeiro preço é que o cara que todo mundo dá um lance, né? E o cara que der o lance maior vence o leilão. E no caso de leilão de primeiro preço, ele paga o seu lance, né? Então, se der o lance de 10, o Carmona tiver o lance de 9 e o Gil de 8, eu ganho e pago 10, que foi o meu lance, né? Mas aí você tem um leilão de segundo preço, né? Que é o ganhador paga o maior lance do perdedor, né? Então, no mesmo caso, 10, 9 e 8, eu ganho de novo, porque o meu lance foi maior, mas eu vou pagar não o meu lance de 10, mas o lance do Carmona de 9. Aí, quando você apresenta essas regras para as pessoas, eles dizem assim, e você pergunta, quem é que é o leilão que vai dar mais receita para o leiloeiro, né? Aí você pensa, bom, no caso, nesses anos, né, 10, 9, 8, eu estou pagando 10, no outro eu pago 9. Então, deve ser o de primeiro preço, né? E a conclusão está falsa. Na verdade, é um resultado muito interessante de teoria de leilões, de novo, sob certas hipóteses, é que esses dois leilões levam à mesma receita esperada. Por quê? Porque o que acontece é que, embora, se você comparar os lances, né, nesse 10, 9 e 8, fixando os lances, ou de primeiro preço, obviamente, dá mais, o que acontece é que os lances não são fixos. Quando você muda as regras, você muda o comportamento das pessoas, né? E aí, nesse caso em particular, esse comportamento se ajusta de tal forma que o valor pago de forma esperada é exatamente o mesmo. Isso nos leva ao último tópico, né, que eu queria falar, que é a parte de desenho de mercados, que é uma evolução dessa teoria de leilões, que é, de fato, uma parte de teoria de jogos, que basicamente funciona com o seguinte princípio: você coloca regras, né? Desenhar um mercado é desenhar regras, né, de participação, né? Por exemplo, se você faz um leilão de primeiro preço, você está desenhando um jogo, né? No fundo, um mercado que é um jogo, e um leilão de segundo preço é um outro mercado, é um outro tipo de jogo. E aí você tem que definir ou antecipar como é que as pessoas vão se comportar de acordo com cada uma dessas regras, e aí fazer a etapa anterior, né? Dada essa regra, esse é o comportamento. Bom, mas o que eu quero um determinado comportamento. Então, qual é a regra que eu tenho que escolher para que as pessoas, quando estejam nesse comportamento, façam o que eu quero? E é isso um pouco dessa parte de desenho de mercado, que é uma parte fascinante de
teoria econômica e teoria de jogos e teoria de leilões em particular. E é uma parte que tem assim, muito sucesso na prática. Vários leilões foram organizados, principalmente de espectro, né? Essa é uma aplicação extremamente exitosa da teoria de leilões para desenhar mercados. Eu acho que eu vou parar por aqui para dar tempinho para perguntas. Desculpe se eu me alonguei. Obrigado. Sem problemas, foi ótimo. Eu vou ler aqui uma perguntinha. Professor, você poderia falar um pouco sobre o modelo de Stackelberg? Espero que eu tenha pronunciado certo. Não tenho certeza. Olha só, tá, eu posso explicar rapidamente isso, mas ele é um tópico assim extremamente muito mais digamos assim especializados, né? Mas deixa eu uma vez eu vou ilustrar isso com uma piada que eu fiz uma vez numa aula de MBA, né? Que era a seguinte: a pergunta era qual é melhor, você jogar antes ou jogar depois, né? E a coisa toda é que depende do jogo, né? Então, aí eu fazia uma brincadeira, às vezes com o aluno, né? Olha só, eu vou jogar com você, né? Mas eu sou um cavalheiro, então deixo você jogar primeiro. Geralmente isso funciona melhor com as damas, né? Aquela coisa assim, primeiras damas, né? Então, o jogo é par ou ímpar, né? Você joga primeiro, dizendo qual número que você escolhe, e depois eu escolho. Né? Ser cavaleiro, primeiras damas jogam. Bom, na verdade é uma brincadeira, porque obviamente não é ser nada cavalheiros fazer isso, né? Quem joga primeiro se dá mal, porque o segundo tem a melhor resposta. Mas isso é para esse jogo, né? Esse jogo em particular, que você pode escolher a melhor resposta. No jogo de Stackelberg, você tem um jogo de escolha de preços, né? Entre duas companhias, duas empresas estão competindo e na verdade, a empresa que faz antes, né? Por exemplo, você faz um investimento, né? Você faz um investimento grande no início, faz uma decisão de investimento, se você faz ela antes, ou uma decisão de preço, né? Você faz uma decisão de preço, eu fixo o preço. Aí a outra pessoa ela só vai responder aquele preço. Geralmente, a pessoa que jogou primeiro, ela meio que ocupa um espaço que o segundo já não consegue ocupar. E ele acaba ficando em desvantagem. Então, é uma ilustração assim, às vezes, jogos dinâmicos, né? Jogos que acontecem em etapas sucessivas e dependendo do jogo que você tem. No caso do Stackelberg, é um jogo em que a pessoa que joga primeiro tem vantagem, né? Mas nem todo jogo é assim. Acho que tentando dar uma explicação assim bem ampla, mas tentando dar uma ideia do que está por trás disso. Mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar. Qual a importância de ciência de dados e machine learning para a área de economia e matemática? E como você acha que os avanços nessa área vão impactar positivamente na questão que você falou no início sobre a imprecisão da teoria? Pois existe digamos assim, uma grande expectativa, né, de que machine learning possa avançar a nossa compreensão de como as pessoas fazem escolhas, e, na verdade, de vários aspectos econômicos, né? Talvez uma coisa assim que você pensa assim, qual é a minha expectativa particular sobre isso, né? Se isso vai acontecer ou não. Como eu disse, existe essa expectativa. Eu já ouvi um colega meu lá em Northwestern. Uma vez a gente estava almoçando e eu fiz uma pergunta parecida com ele, né? Era meio por um outro lado, né? Eu dizia assim, o que precisava para que a teoria econômica avançasse mais, né? Era uma pergunta por um ângulo distinto, né? E a resposta que ele deu foi exatamente
a gente precisa de melhores dados, né? Um entendimento melhor de dados. E a ideia do machine learning é que isso possa prover, né, exatamente isso. Então, de um certo ponto de vista, é uma grande esperança que machine learning possa melhorar a nossa compreensão dos dados e, portanto, nos permitir fazer teorias melhores. Eu diria, só confesso que eu sou um pouco cético quão longe isso vai chegar. É um pouco... enfim, talvez eu acho que não vale a pena entrar muito numa coisa que, de fato, é um pouco achismo, né? Eu posso estar totalmente equivocado e a gente tem grandes reviravoltas em função disso. Existem muitos economistas que acreditam nisso, e muitos economistas que estão trabalhando com isso, pessoas, inclusive, que estavam mais em teoria, em leilões, e agora estão investindo muito fortemente em machine learning. E é possível que, de fato, venha muita coisa daí. Eu mesmo já trabalhei recentemente no INPA, lá num projeto de machine learning. Então, é algo promissor, né? Quão rápido e quão profundo vai ser o impacto é uma coisa que está em aberto ainda. Mas tem muita gente que aposta muito nisso. O Rodrigo perguntou se sempre existe um equilíbrio. E caso sim, se existem situações em que sabemos que ele existe, porém encontrá-lo é uma tarefa computacionalmente difícil. Bom, essa é uma questão um tanto quanto... Bom, tem um lado filosófico e um lado teórico, né? Do lado teórico é uma resposta um pouco mais fácil. Existem condições que você tem que ter nos seus modelos, algumas hipóteses que a demanda, que a oferta tem que satisfazer, né? No fundo, é uma hipótese que a gente chama de convexidade. Mas existem algumas hipóteses que têm que ser satisfeitas e você pode facilmente, não facilmente, mas quando você começa a entender um pouco das coisas, dos modelos, aí você consegue criar exemplos onde não há equilíbrio, né? Então, vários artigos, inclusive, são feitos dando contra-exemplos de situações onde não existe equilíbrio. E isso tanto vale para o equilíbrio de preço, né, que eu falei no início, quanto para o equilíbrio de Nash. De fato, a minha pesquisa, a minha tese foi sobre a existência do equilíbrio de Nash para leilões. Então, leilão é um jogo, então o equilíbrio do jogo vai ser um equilíbrio de Nash, no caso, um equilíbrio de Nash Bayesiano. Vou explicar o que é isso. Mas os meus primeiros artigos eram exatamente sobre isso. E tinha uma situação que, na verdade, você tem que dar hipóteses para garantir que esses equilíbrios existam. Então, a resposta do ponto de vista teórico é que o equilíbrio existe nem sempre, né? Existe sobre algumas hipóteses, algumas vezes não existe. Do ponto de vista mais filosófico, é um debate, eu acho que foge, inclusive, do aspecto científico, né? Mas é mais filosófico. Você pensar o seguinte: quando você observa, em qualquer momento, os preços, esses preços são preços de equilíbrio. Existe essa posição como posição filosófica, né? Os preços que são observados são preços de equilíbrio. E aí você deixa as situações que não estão no equilíbrio de fora, né? Digamos assim. Mas, como eu falei, é uma postura um pouco filosófica. Existem alguns economistas que tentaram exatamente tentar estudar o anti-equilíbrio, situações em que não tem equilíbrio, e tentar ver como é que a economia iria convergir para o equilíbrio. Mas tem que entender o seguinte: quando a gente fala em equilíbrio em economia, não é uma coisa estática, né? Você tem os preços podem mudar, eles podem mudar com uma frequência muito grande. Mas assim, se existe ou não equilíbrio, dentro desse ponto de vista, passa a ser mais filosófico.
Então, muito obrigado, Luciano. Foi ótima palestra para as pessoas terem um pouco uma noção maior, assim, uma introdução à economia matemática. E com isso a gente encerra o segundo dia. Tá. Então, Luiz, obrigado. E eu queria só encerrar dizendo o seguinte: se as pessoas tiverem interesse, gostem de matemática e tiverem interesse de aprender um pouco mais de economia matemática, venham fazer o verão no IMPA. O verão, janeiro, fevereiro, é um período bastante interessante. E tem curso de introdução à economia matemática. Nesse último ano, 2020, eu ensinei. Não sei se eu vou ensinar no ano que vem, mas fica um convite aí para quem tiver mais interesse de se aproximar do IMPA para aprender mais sobre isso. E eu agradeço o convite. Já agora tem uma pergunta aqui no chat. Serão online os eventos do IMPA de verão? Com a pandemia? Boa pergunta. Não sei ainda. Eu sei que desse é bem provável, porque esse semestre agora vai ser online e existem alguns cursos que estão sendo abertos para todo mundo. É possível que o verão também seja, mas acho que não houve uma definição em relação a isso, não. É provável, não sei. Bem, mais uma vez, obrigado. Gil vai encerrar. Eu agradeço de novo ao professor Luciano e nós voltamos amanhã, tá? A programação de amanhã é 9h30 de novo, nós temos uma entrevista com o professor Bernardo Costa. Às 10 horas nós temos uma palestra do professor Carlos Farina, do Instituto de Física, sobre potenciais cisalhados em mecânica clássica e mecânica quântica. Às 11 horas nós temos uma palestra do professor e presidente da Universidade Livre de Berlim, Gunther Ziegler, sobre Proofs, Mistakes, Publications and Pizza, Mathematical Research and Practice. A palestra será em inglês. Às 14 horas, nós temos uma palestra da Tamara Broderick sobre Gnomon, a Single Switch Interface for Assistive Technology. Também será em inglês a palestra. Às 15 horas, nós temos uma mesa redonda de modelagem matemática, com moderação do professor Ricardo Rosa, do Instituto de Matemática da UFRJ. E às 17h30, uma palestra do professor Leslie Greengard, do Courant Institute, sobre Fast, Accurate Tools for Physical Modeling in Complex Geometry. Também será em inglês. Obrigado a todos e até amanhã.